Hora de saber qual é a situação dos campeonatos aqui do Brasil. Veja só. Nesta quarta-feira, voltaram os jogos do Campeonato Catarinense após a paralisação em razão da pandemia do novo coronavírus. É o segundo estadual a retomar no Brasil, depois apenas do Carioca, que começou no dia 18 de junho. Um torneio que teve seu fim decretado foi o Amazonense. Mas e aí? Quando os outros campeonatos irão voltar? Pelo Campeonato Paulista, o governo autorizou nesta última quarta-feira a volta do torneio no dia 22, como havia sido pedido pela federação. Os jogos só poderão ocorrer em cidades que estejam na fase amarela do Plano São Paulo, que determina a reabertura das regiões em meio à pandemia. É o caso no momento da capital. Pelo Campeonato Mineiro, a reunião nesta terça-feira definiu a volta do Campeonato Mineiro para o dia 26 de julho. Falta 2 rodadas para o fim da primeira fase, além das semifinais e finais. Já os que estão previstos para voltar é o Campeonato Goiano. O torneio dificilmente será retomado antes do fim do ano. A maioria dos clubes do interior não tem condições financeiras de retomar os elencos. Uma ideia que agradou aos clubes menores é retomar o Goianão em dezembro. Desta forma, os elencos seriam formados para encerrar o campeonato de 2020 e começar o de 2021. Pelo Campeonato Gaúcho, a federação propôs o reinício no dia 19 de julho, mas o governo já descartou informalmente esta data e sinaliza com a liberação no fim do mês ou no início de agosto. A Federação Gaúcha de Futebol trabalha com o dia 26 como data limite, a fim de evitar conflito com o calendário da CBF. Diante da indefinição, cresce nos bastidores a possibilidade do campeonato ser dado como encerrado. Muitos regionais voltando. Aqui em Goiás nem se fala em volta de campeonato goiano. Não fala que vai voltar agora, antes do brasileiro. Não fala que vai voltar depois do brasileiro. Não fala nada. Então não tem nada aqui no futebol goiano. Hein, Pedro Henrique, é um problema, né? Essa volta dos jogadores depois. Nunca teve isso na história do futebol brasileiro. O jogador de futebol ficar parado por 100 dias. Né? 100 dias. É um negócio grande. Você tem razão, porque geralmente o atleta se prepara para as férias. E nas férias a gente chama de destreino, é para você relaxar mesmo, para não fazer nada, para voltar na pré-temporada e começar com todo vapor. No dezembro só faz aqueles jogos, aqueles confraternização. Muita resenha, né? Depois dos jogos, né? Mas eu não sei espero que não tenha, mas já tem preparadores físicos, amigos meus que já estão receiosos que aconteça, sei lá, problemas musculares, justamente por essa quebra no meio da temporada. Você gostaria da volta do Campeonato Goiano, por exemplo, no mês de outubro, novembro? Eu adoraria mesmo, desde que todos os clubes conseguissem seguir os protocolos, tivesse uma coisa bem pensada, com a participação de todos. Olhando para o lado do futebol, das torcidas, dos clubes do interior, dos jogadores do interior, eu gostaria muito. Aqui na TV Serra Dourada e na Rádio Bandeirantes, com a nossa equipe Feras do Esporte, comandada pelo Nivaldo, eu falei um negócio assim, não sei se foi chute, Holmes, e está caminhando. Terminar o 2020, Nivaldo, ali para dezembro. E aí, na sequência, já emenda o campeonato 2021. Mas e aqueles dois que vão cair? Digamos que sejam o Iporá e a Anapolina. Hoje não. Ontem na Rádio Bandeirantes uma notícia. É possível que paralelamente à primeira divisão possa começar a segunda. Aí não teria problema. Quem cai da primeira para a segunda já segue também essa competição. Isso no Campeonato Goiano, né? Sim, Isso. sim. Já ouvi essa hipótese, inclusive é a que eu estou ouvindo mais nos últimos Parece dias. Razoável? Pelo atual cenário de não ter nada, já é alguma coisa. E assim, mas eu estou vendo aí que esse campeonato 2020 ele só vai terminar em 2021. Sabe por quê, Adolfo? Porque a CBF, nesse novo calendário que ela fez, ela deixou o mês de janeiro e o mês de fevereiro com as quartas-feiras vazias. Apenas uma quarta-feira será utilizada pelo brasileiro. Então, os regionais podem ser finalizados nesse mês de janeiro. Aí. Isso. Tem umas datas, não tem? E aí, depois de fevereiro, começa o campeonato 2021. Agora, se puder, Nivaldo, Pedro, Tauane, Holmes, gente, se puder fazer parte do campeonato 2021, paralelamente o restante desse, o da segunda divisão, eu penso que não é tão problema, não.